Mãe ouve risos de sua filha adormecida, e o que a câmera revelou a deixou em choque total. Era uma noite como muitas outras para Ana, uma mãe solteira que lutava diariamente para equilibrar trabalho e maternidade. Depois de um dia cansativo no escritório, onde os e-mails pareciam intermináveis e as reuniões intermináveis e vazias, ela finalmente se permitiu um momento de paz. O sofá, tapete macio e uma xícara de chá quente eram tudo o que ela precisava para relaxar. Mas, quando o silêncio envolveu o ambiente, risos alegres começaram a ecoar do quarto de Júlia, sua filha de 5 anos. O barulho era tão puro, tão inusitado. Ana sentiu um ar do sofá e caminhou até a porta do quarto. Ela hesitou por um instante, preocupada com o que poderia encontrar. O que seriam aqueles risos tão altos? Não era comum para Júlia brincar sozinha assim. Quando ela espiou pela fresta da porta, sua respiração parou. A cena era surreal. Júlia estava sentada no chão, iluminada por um brilho suave que parecia emanar do próprio ar. A menina ria e gesticulava, como se estivesse conversando com alguém. Mas a questão era, quem era esse alguém? O coração de Ana disparou. O amigo imaginário com quem Júlia estava interagindo parecia mais real do que qualquer gostinho de imaginação infantil que ela conhecia. As expressões de Júlia se alternavam entre alegria intensa e uma tristeza profunda, como se estivesse vivendo uma verdadeira montanha-russa emocional. Intrigada, Ana pegou seu celular e começou a gravar a cena. O brilho que envolvia Júlia filtrava a luz, criando sombras dançantes nas paredes do quarto. Nas imagens, a menina ria. Seus olhos brilhavam, mas de repente, uma tristeza profunda se abateu sobre ela. Os risos foram substituídos por um choro delicado que partiu o coração da mãe. O que estava acontecendo ali? Com o som da risada se esvaindo em ecos de aflição, Ana sentiu que algo estava terrivelmente errado. Ana estava presa em um dilema angustiante. Proteger Júlia ou se permitir explorar o que estava acontecendo? Afinal, o que era aquela conexão? As risadas, agora misturadas a sussurros, criavam uma sinfonia de medos e inseguranças, um eco de histórias enterradas no passado. Ela tinha que entender mais sobre o que Júlia estava vivenciando. Talvez aquelas interações fossem um reflexo dos próprios demônios que Ana tentava esquecer. Seu coração pesou. Então, em meio ao choro da filha, uma palavra familiar surgiu entre os sussurros. Um nome que fez o mundo de Ana parar. Ela se viu em uma tempestade de emoções, questionando sua própria sanidade. O que exatamente estava acontecendo? O que ou quem era essa presença que cercava Júlia? Os risos e os ecos eram um convite e um aviso. E quem estava realmente em perigo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. O coração batia forte em seu peito e a atmosfera parecia pescar a respiração. Quem é esse alguém? Pensava, enquanto filmava a cena impressionante. Os olhos de Júlia estavam fixos em um ponto distante, alheios à presença da mãe, como se estivesse conectada a um mundo invisível. De repente, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da menina. "O que você está vendo, filha?" perguntou Ana em um sussurro, incapaz de controlar a curiosidade e o medo que subiam em sua garganta. Júlia não respondeu. Apenas balançou a cabeça, tentando, em vão, controlar o choro. Os sussurros aumentaram em intensidade, quase como uma melodia distante e triste. Ana sentiu um frio na espinha. Foi nesse momento que tudo mudou. Um estrondo parecido com um trovão ecoou do andar de baixo, fazendo os pratos na cozinha tremerem. Ana deu um pulo. O celular quase escorregou de suas mãos. O que havia sido aquele barulho? Olhou uma última vez para a filha, que agora cobria o rosto com as mãos, como se a força invisível a tivesse atingido. O ambiente parecia ter mudado. O ar estava pesado. Uma sensação opressiva a envolvia. "Júlia, fique aqui!" gritou Ana, e saiu correndo em direção às escadas. Com cada passo, sentia o chão tremer debaixo de seus pés. A casa estava escura e silenciosa, mas uma voz profunda e quase familiar ecoava em sua mente. Era como se ela estivesse chamando por ela. "Ana, volte!" Ela ignorou a voz e desceu os degraus rapidamente, o coração pulsando, atacando suas costelas como um tambor frenético. Ao chegar na sala, o que viu a fez parar instantaneamente. Havia uma sombra intensa, como uma névoa negra, se movendo em torno do sofá. No meio daquela escuridão, a luz da TV piscava, revelando imagens fragmentadas de memórias antigas, rostos conhecidos. O que era aquilo? Ana estava em choque até que reconheceu um rosto. Uma figura que não via há anos. Seu coração disparou. "Não pode ser", murmurou. A imagem era de sua mãe, falecida muitos anos atrás. O que estava acontecendo? Era um sonho? Ou seria uma alucinação? "Você não deveria tê-la deixado ir", murmurou a sombra, os olhos profundos e tristes penetrando em sua alma. As palavras atingiram Ana como um soco no estômago. Uma onda de lembranças a invadiu. Os segredos que tentara guardar, a culpa que carregara desde a infância, tudo voltava à superfície com força devastadora. Desesperada, Ana começou a se afastar. Ouvia Júlia gritar novamente: "Mãe, mãe, a pessoa está aqui!" O pânico tomou conta e o vento uivava como uma criatura atormentada. O que sua filha havia visto? O que estava chamando sua atenção naquele instante? As risadas, o choro, tudo parecia se entrelaçar na espiral de confusão. "Vá embora!" Ana gritou, enfrentando a sombra, se sentindo como uma garotinha assustada novamente. E então, como se a própria casa estivesse respondendo ao seu desejo, as luzes se apagaram completamente, mergulhando tudo em escuridão.
O sussurro ficou mais intenso, como um grito abafado, ecoando pelos corredores. Ana precisava voltar para Júlia. Essa presença era um aviso? Ou algo que deveria ser enfrentado? E a revelação que tinha diante de si seria uma maldição ou uma oportunidade de libertação? "O que você está fazendo aqui?" perguntou Ana, sentindo a adrenalina correr. O silêncio se instalou, somado ao espaço abissal da incerteza. E o que Júlia sabia? A relação entre mãe e filha nunca mais poderia ser a mesma. Agora, as vidas delas estavam prestes a mudar para sempre. E com isso, os laços que Ana acreditava firmes estavam se esfacelando. E a proteção que pensou ter era, na verdade, uma ilusão. Uma tempestade se aproximava, e Ana estava prestes a descobrir que o que se escondia no passado era apenas o começo de algo muito mais profundo e obscuro. Ana estava paralisada. O coração pulsava forte no peito e a atmosfera estava pesadamente carregada. "Quem é esse alguém?" pensou, enquanto a sombra começou a se aproximar. Júlia gritava mais uma vez, suas palavras soando como um pedido desesperado. "Mãe, mãe, a pessoa está aqui." O pânico tomou conta dela. O vento soprava de maneira estranha, como se estivesse respondendo ao desespero. A sombra começou a tomar forma. Era como se a escuridão estivesse se materializando, revelando uma figura com traços conhecidos, um rosto que havia sido apagado por anos de dor. Ana franziu os olhos. Não podia ser. Seu coração despencou. "Não", sussurrou, sentindo um aperto na garganta. A figura surgia lentamente, e quando finalmente ficou completamente visível, Ana ficou em choque. Era ela, a mãe de Ana. Sua própria mãe, que havia falecido tragicamente há anos, agora estava ali, diante dela. Os olhos da mulher emanavam uma tristeza profunda, como se uma parte de seu espírito estivesse selada, lidando com questões não resolvidas. "Ana, você não deveria deixá-la ir", repetiu a sombra, agora claramente com a voz de sua mãe. Um olhar de horror cruzou o rosto de Ana. A cena estava se tornando surreal. O ar ao redor havia ficado gelado. "O que você quer de mim?" gritou, a voz embargada. "Você não pode estar aqui." Mas a presença mantinha-se firme. Era como se o ambiente estivesse girando, as paredes parecendo se fechar ao redor dela. "Você a abandonou." A voz ecoou, uma acusação dolorosa. Ana respirou fundo. As lembranças da infância a atingiram como um soco no estômago. Ela havia tentado esquecer. A culpa, o arrependimento, tudo voltava à tona. "Júlia, não olhe! Vá para o seu quarto!" gritou Ana, sem conseguir desviar o olhar da imagem inquietante de sua mãe. Mas Júlia não se moveu. Os olhos da menina estavam fixos na visão de sua avó, ainda que muitos não soubessem que ela era. O susto estava estampado em seu rostinho. O que estava acontecendo? Ana estava prestes a descobrir que sua própria história se entrelaçava com a de sua filha de maneiras que jamais imaginou. "Quem é você realmente?" Ana perguntou,
o corpo tremendo. A sombra sorriu, mas era um sorriso amargo, ferido. Eu sou o que você tenta esquecer. Eu sou cada lágrima que você não chorou. Cada palavra não dita. O que você acredita ser proteção é apenas uma prisão. Nesse momento, algo inesperado ocorreu. Um brado ecoou pela casa, potente e aterrorizante, seguido de um estrondo vindo do andar de cima. O piso tremeu, o espelho na parede se estilhaçou, e um grito do interior da casa era angustiante. Ana sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que estava acontecendo? Não havia mais tempo para pensar. Era preciso agir. O som do susto foi combinado a uma nova revelação. Pulou à vista como um relâmpago. A sombra instantaneamente se desfazia, revelando a figura de Júlia. A menina estava paralisada, seu olhar fixo em uma polaroid antiga que caíra de um dos móveis, revelando fotos de sua mãe e da avó antes da tragédia. Mamãe, quem é ela? Por que você nunca me contou? Perguntou Júlia, a inocência do tom cortando o clima sombrio. Ana se sentiu abalando. O que mais Júlia sabia? O que mais estava enterrado ali? Uma onda de choque tomou conta dela. A conexão com o passado não era apenas uma maldição. Talvez fosse uma chave para segredos há muito guardados. Eu não sei, Júlia. Acredite em mim. A voz de Ana tremia e a verdade parecia prestes a ser revelada. A casa estava em caos e o futuro incerto. As sombras dançavam ao redor, um aviso silencioso de que a tempestade ainda estava longe de terminar. A ligação entre mãe e filha estava prestes a revelar uma verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. O que elas descobrirão? O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado? Ana estava paralisada. O coração pulsava forte no peito e a atmosfera estava pesadamente carregada. Quem é esse alguém? Pensou, enquanto a sombra começava a se aproximar. Júlia gritava mais uma vez, suas palavras soando como um pedido desesperado. Mãe, mãe, a pessoa está aqui. O pânico tomou conta dela. O vento soprava de maneira estranha, como se estivesse respondendo ao desespero. A sombra começou a tomar forma. Era como se a escuridão estivesse se materializando, revelando uma figura com traços conhecidos. Um rosto que havia sido apagado por anos de dor. Ana franziu os olhos. Não podia ser. Seu coração despencou. Não, sussurrou, sentindo um aperto na garganta. A figura surgia lentamente e, quando finalmente ficou completamente visível, Ana ficou em choque. Era ela, a mãe dela. Sua própria mãe, que havia falecido tragicamente há anos, agora estava ali, diante dela. Os olhos da mulher emanavam uma tristeza profunda, como se uma parte de seu espírito estivesse selada, lidando com questões não resolvidas. Ana, você não deveria deixá-la ir, repetiu a sombra. Agora, claramente com a voz de sua mãe. Um olhar de horror cruzou o rosto de Ana. A cena estava se tornando surreal. O ar ao redor havia ficado gelado.
O que você quer de mim? Gritou, a voz embargada. Você não pode estar aqui. Mas a presença mantinha-se firme. Era como se o ambiente estivesse girando, as paredes parecendo se fechar ao redor dela. Você a abandonou. A voz soou como uma lâmina cortante. Ana respirou fundo. As lembranças da infância a atingiram como um soco no estômago. Ela havia tentado esquecer. A culpa, o arrependimento, tudo voltava à tona. Mudanças abruptas começaram a ocorrer. A luz da sala começou a oscilar e um calor crescente envolveu Ana. Júlia, não olhe! Vá para o seu quarto! Gritou Ana, sem conseguir desviar o olhar da imagem inquietante de sua mãe. Mas Júlia não se moveu. Os olhos da menina estavam fixos na visão de sua avó, ainda que muitos não soubessem que ela era. O susto estava estampado em seu rostinho. O que estava acontecendo? Ana estava prestes a descobrir que sua própria história se entrelaçava com a de sua filha de maneiras que jamais imaginou. Subitamente, um barulho ensurdecedor irrompeu do andar de cima. O chão estremeceu e a luz da TV explodiu em um estalo, trazendo um aterrorizante silêncio à sala. O que foi isso? Ana sussurrou, o medo correndo pelas veias. Então, num lampejo, a imagem da avó de Júlia, sua mãe, começou a se desfazer no ar. Ana estava tão atordoada que não notou a pequena figura de Júlia se afastando lentamente até a entrada do corredor, apenas cativada pela visão transcendente. Mamãe, eu não quero que ela vá. A voz da menina misturava-se agora a um som distante, um ronco abafado, que parecia vir de dentro da casa, como se suas paredes estivessem gemendo de dor. E foi então que, como se ignorasse todo o cenário, uma voz desconhecida e grave ecoou, repleta de autoridade. Ela não deveria estar aqui. Sua vez já passou. O terror percorreu o corpo de Ana. O que estava acontecendo? A presença não era apenas a sua mãe, mas algo mais. Algo ominoso. Júlia, volta aqui! Gritou Ana. Mas a pequena já estava na porta do corredor, seus olhos fixos em algo que Ana não conseguia ver. O calor e a escuridão se uniam, formando uma onda letal que parecia consumir tudo ao redor. O que estava por trás daquela porta? Num breve momento, tudo ficou ainda mais confuso. Uma luz intensa surgiu, eletrificando a atmosfera, criando um vórtice que engoliu a figura da mãe de Ana. E no meio desse turbilhão, a imagem de Júlia começou a se contorcer, como se algo estivesse tirando a inocência dela. Não! Não! Ana gritou, com o coração na boca. Então, com um estalo, a casa tremeu, como se estivesse prestes a desmoronar. As paredes começaram a branquear, revelando mensagens em uma escrita estranha, como se fossem avisos de um tempo esquecido. Você está presa. O que você não viu? Quando a luz finalmente se dissipou, Ana se viu sozinha no meio do quarto, com Júlia de volta ao chão, desmaiada, e a sala mergulhada em uma escuridão, abrindo espaço para um novo tipo de terror. Agora, tudo o que parecia familiar
se transformou em um pesadelo cotidiano. A relação entre mãe e filha nunca mais seria a mesma. Agora, as vidas delas estavam prestes a mudar para sempre. E com isso, uma nova história se desenrolava, cheia de segredos e mistérios aterradores. O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado? Ana estava paralisada. O coração pulsava forte no peito, e a atmosfera estava pesadamente carregada. Quem é esse alguém? Pensou, enquanto a sombra começava a se aproximar. Júlia gritava mais uma vez, suas palavras soando como um pedido desesperado. Mãe! Mãe! A pessoa está aqui! O pânico tomou conta dela. O vento soprava de maneira estranha, como se estivesse respondendo ao desespero. A sombra começou a tomar forma. Era como se a escuridão estivesse se materializando, revelando uma figura com traços conhecidos, um rosto que havia sido apagado por anos de dor. Ana franziu os olhos. Não podia ser. Seu coração despencou. Não, sussurrou, sentindo um aperto na garganta. A figura surgia lentamente, e quando finalmente ficou completamente visível, Ana ficou em choque. Era ela, sua própria mãe. A mulher que havia falecido tragicamente há anos, agora estava ali, diante dela. Os olhos da mulher emanavam uma tristeza profunda, como se uma parte de seu espírito estivesse selada lidando com questões não resolvidas. Ana, você não deveria deixá-la ir, repetiu a sombra, agora claramente com a voz de sua mãe. Um olhar de horror cruzou o rosto de Ana. O que você quer de mim? Gritou, a voz embargada. Você não pode estar aqui! Mas a presença se mantinha firme. O ambiente parecia girar, as paredes se fechando ao seu redor. O chão tremeu e, de repente, um estrondo ensurdecedor irrompeu do andar de cima, fazendo tudo tremer. Júlia, não olhe! Vá para o seu quarto! Gritou Ana, mas seus instintos a traíam. O olhar da menina estava fixo naquela visão sobrenatural, cada vez mais aterrorizante. Então um brilho ofuscante surgiu e a figura de sua mãe começou a se desfazer na luz. Ana queria gritar, mas sua voz falhou. Uma sensação de fraqueza tomava conta dela. E foi nesse momento, entre a luz e a sombra, que a verdade finalmente emergiu. Com um estalo, a casa pareceu suprimir o ar, e Ana sentiu como se um novo mundo estivesse abrindo diante dela, um mundo que não estava preparado para suportar. O que você está fazendo aqui? A voz profunda ecoou pela sala, perturbações agitando cada canto da casa. Agora, tudo fazia sentido, mas de uma maneira que Ana jamais imaginara. Aquela presença não era apenas sua mãe, mas o eco de segredos sombrios na família, algo que havia sido escondido. Você não pode ignorar o que ela fez. Uma emoção intensa começou a se formar entre elas. Ana tentou se afastar, mas já era tarde demais. As imagens da sua infância, aquelas que julgava enterradas, começaram a passar por sua mente como um filme grotesco. Você realmente não sabe como foi? Você fez isso para protegê-la? Mas a verdade é que você está envolvida bem mais do que imagina.
O chão tremeu novamente e Júlia gritou enquanto a luz piscava, revelando imagens de momentos que nem mesmo Ana lembrava. Havia uma sequência de rostos distorcidos, conhecidas figuras entrelaçadas em um padrão de dor e traição. As lágrimas nos olhos de Júlia foram um reflexo da dor que consumia Ana. Você não pode estar falando sério, ela gritou, a raiva e a tristeza convergindo em um único clamor. Você não pode protegê-la de mim, Ana. Essa conexão é mais forte que qualquer coisa. É tempo de encarar a verdade. Você é parte disso. O vento uivava e as paredes pareciam vibrar com as palavras da sombra. E então, quando menos esperava, a figura dispersada no ar, mas não antes de deixar um novo eco. Várias imagens, várias memórias. A relação entre mãe e filha estava prestes a mudar. Ana sentiu algo lacerar dentro de si, como se a verdade se transformasse em lâminas afiadas. E no coração da tempestade, caminha uma revelação devastadora. Ana percebeu que Júlia não era apenas sua filha. Ela era a chave para tudo que estava oculto, uma geração ligada à outra, com segredos que perturbavam as entranhas da família, de formas que de modo algum poderiam ser separadas. Mamãe, quem é ela? Por que você nunca me contou? Perguntou Júlia, a inocência desferindo um golpe mais profundo em Ana. O silêncio caiu como uma cortina pesada. A atmosfera estava impregnada de um novo tipo de medo. O medo que fazia as paredes parecerem um julgamento. Ana sabia que havia algo mais, um acontecimento prestes a se desdobrar. Um estrondo mais forte ecoou e a casa voltou a tremular, quase que implorando para que as verdades fossem liberadas. O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado? Essa resposta poderia exigir mais do que apenas enfrentar a presença da mãe. Ana olhou para Júlia, seus mãos trêmulas, e sabia que a luta estava apenas começando. Ana olhou para Júlia, seu coração batendo descontroladamente. O que estava acontecendo era surreal, e a presença de sua mãe, agora visível, se tornara uma força aterrorizante. Mas antes que pudesse processar tudo, uma treva mais profunda parecia engolir a sala, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Então, um grito. Não era de Júlia, mas era um som gutural, quase animal, que emanava de algum lugar na casa. O chão tremeu e as luzes piscaram de forma frenética. O que foi isso? Ana se virou, seu instinto gritando para que ela se afastasse. A sombra da mãe se agitava, sua expressão se torcendo em algo mais sombrio. A verdade está aqui, Ana. Você não pode escapar. E então ocorreu algo completamente inesperado. Um vento forte passou pela sala como um turbilhão, e a janela, que sempre estivera fechada, se estourou. Estilhaços de vidro cortaram o ar, enquanto uma forma indistinta se materializava em meio às sombras. Ana sentiu um frio na espinha e, sem entender, tentou puxar Júlia para trás. Mas a menina permanecia paralisada, os olhos arregalados, como se estivesse hipnotizada. Júlia, escute-me. Vá para o seu quarto agora. Ana gritou, mas a pequena já não escutava. A figura nebulosa começou a se esclarecer, revelando um rosto que parecia conhecido e, ao mesmo tempo, completamente alienígena. A verdade a atingiu como um murro. Era seu pai, um homem que ela nunca conhecera, um fantasma dos quais
só ouvira sussurros. Você não pode escapar do seu destino, Ana, ele gritou, a voz ressoando com um poder que fazia o chão vibrar. Ana mal conseguiu reconhecer a imagem que se formava diante dela. Seu pai havia desaparecido antes mesmo de ela nascer. Uma ausência que sempre a assombrara. E agora ele estava diante dela, não como um salvador, mas como uma figura de poder, de controle. Não, não pode ser! Ana berrou, confusa e amedrontada. Você não é real. Eu sou muito mais real do que você gostaria que eu fosse. O tom dele era cruel, impregnado de uma dor antiga. Você achou que poderia escapar? Que todos os seus segredos ficariam enterrados? Eu sou a raiz da sua dor, Ana, e agora sua filha será parte disso. Júlia, ainda hipnotizada, começou a avançar em direção ao homem, como se o conhecesse. O pânico tomou conta de Ana e ela a puxou com força. Mas era como tentar segurar água nas mãos. Não, Júlia, é perigoso. A pequena finalmente pareceu voltar à realidade, com o chamado desesperado da mãe, e um lampejo de entendimento cruzou seu olhar. Então, uma luz ofuscante preenchia a sala. O que deveria ser um momento de revelação se transformou em um pesadelo. Em um instante, o ambiente não era mais a casa familiar, mas um espaço gelado, sem fim e dominado por sombras. Ana lutou contra o desespero. A conexão entre eles era mais profunda do que ela pensara, mais do que os segredos guardados e as verdades ocultas. Clara como água turva, a relação estava prestes a ruir, e Ana sentiu as cordas da sua vida se desatarem ao redemoinho de segredos que se formava. Ele vem pelo que é seu, Ana. Ecoou a voz de sua mãe, agora misturada à de seu pai, como um coro que ressoava nas paredes. Ele vem, e a frase ficou entalada na garganta de Ana. Estão ligadas àquilo que foi perdido, àquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Naquele momento, uma verdade visceral disforme revelou-se. Aquilo que ela acreditou ser proteção era, na verdade, um ciclo de dor que se repetia. E no meio de tudo isso, o ato de coragem que teria que ter poderia custar mais do que apenas enfrentar seus fantasmas. E com um último tremor no ar, Ana sabia que a tempestade apenas começava. O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado. Ana olhou para Júlia, seu coração batendo descontroladamente. O que estava acontecendo era surreal, e a presença de sua mãe, agora visível, se tornara uma força aterrorizante. Mas antes que pudesse processar tudo, a sombra pareceu se expandir, criando um burburinho que fez a sala inteira tremer, com uma intensidade quase palpável. Então, uma luz ofuscante preencheu o espaço, e por um momento, tudo ficou silencioso. Ana sentia os músculos tensionados. O ar tornara-se rarefeito. A luz era tão brilhante que ela foi forçada a fechar os olhos. E quando eles se abriram novamente, a cenografia havia mudado. Agora, Ana não estava mais na sala. Estava em um lugar que parecia um labirinto feito de memórias distorcidas. Imagens de sua infância se projetando em paredes nebulosas. Lembranças fragmentadas de riso e dor,
Momentos que ela achava ter enterrado flutuavam como sombras à sua volta. No meio desse caos, o rosto de Júlia havia sumido. Uma sensação de desespero brotou no peito de Ana. "Júlia!" gritou, mas ninguém respondeu. Apenas o eco de sua própria voz reverberava, como se tudo ao seu redor estivesse se desdobrando em um pesadelo a céu aberto. Foi aí que a figura de sua mãe ganhou vida novamente, mas não como antes. Agora, a expressão nos olhos dela estava distante, como se outra presença estivesse no controle. "Você só queria se livrar de mim, não é? De nós." A voz soava como um eco de dor, uma reverberação de mágoas antigas. Ana fez uma pausa. "O que você quer dizer com nós? O que está acontecendo? Você não pode fazer isso. Me deixar para trás como fez antes." A sombra se agitou, revelando um novo canto da sala que parecia uma janela para o passado. E ali, Ana viu a cena da sua infância. Uma pequena casa cheia de risos, mas também repleta de uma tensão sufocante, onde cada zumbido da rotina ocultava segredos devastadores. Enquanto lutava para entender, uma nova onda de força a empurrou para a frente. Uma figura se adiantou, e os olhos de Ana se arregalaram. Era ela, a avó de Júlia, que também desaparecera na escuridão da família. "Você nunca se perguntou por que tudo isso acontece?" Ela sorriu, mas não havia alegria. Havia uma malícia sombria. "Se você quiser salvá-la, terá que encarar a verdade", disse a avó, agora mais visível. "A verdade sobre quem você realmente é." A sala começou a girar, e Ana sentiu um formigamento na pele. Uma lembrança flutou, algo sobre o desaparecimento da avó e do avô. Um mistério nunca esclarecido que ela sempre evitara, mas que agora estava batendo à sua porta com toda a fúria. "Não pode ser!" Ana sussurrou, sentindo cada sílaba como uma gota de veneno. Neste instante, dossiês de memórias começaram a juntar-se como peças de um quebra-cabeça. Ela viu seu pai, mas não como uma figura distante. Ele a encarava, com olhos que diziam muito mais do que palavras poderiam expressar. Uma revelação devastadora atravessou sua mente. A sombra do pai envolvia não somente a dor, mas um poder destrutivo que se manifestava em cada membro da família. Uma ancestralidade cheia de segredos obscuros e relações pervertidas. "Você vai deixar sua filha na escuridão como nós?" A avó a desafiou, e Ana percebeu que cada palavra era um peso, uma responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. No olho da tempestade, uma luz surgiu novamente, e Ana teve um vislumbre da verdade sobre sua linhagem. Eram ciclos repetidos, padrões de dor que surgiam de geração em geração. Mas o choque não acabava ali. De repente, a sala se iluminou com um flash, e ela se viu no passado, em uma cena cheia de riso e alegria. E no meio disso estava Júlia rindo e brincando. Ana congelou. A verdade estava diante dela, mas uma sombra negra envolveu tudo. Uma força maligna ligada ao passado a fez recuar. Um grito ecoou e então um estalo. Tudo ao redor desmoronou.
a sonoridade de vozes distantes sobrepujava a realidade, revelando uma conexão que ela nunca soube que tinha. Em um momento exato, com o coração batendo acelerado, ela entendeu que a verdadeira natureza dela e de Júlia era muito mais complexa e sombria do que poderia imaginar. Júlia gritou novamente com desespero, mas desta vez o silêncio foi ensurdecedor. Ana estava prestes a descobrir que o que ela acreditava saber estava prestes a se transformar em um pesadelo ainda maior do que havia vivido. O que mais estava escondido, esperando por ela para finalmente descobrir a verdade. Ana olhou para Júlia, seu coração batendo descontroladamente. O que estava acontecendo era surreal, e a presença de sua mãe, agora visível, se tornara uma força aterrorizante. Mas antes que pudesse processar tudo, a sombra parecia se expandir, criando um burburinho que fez a sala inteira tremer com uma intensidade quase palpável. De repente, a luz ofuscante preencheu o espaço e, por um instante, tudo ficou silencioso. Ana sentia os músculos tensionados, o ar rarefeito. Quando abriu os olhos novamente, a cenografia havia mudado. Agora, Ana não estava mais na sala. Estava em um lugar que parecia um labirinto feito de memórias distorcidas. Imagens de sua infância se projetando em paredes nebulosas. Lembranças fragmentadas de riso e dor. Momentos que achava ter enterrado flutuavam como sombras à sua volta. No meio desse caos, o rosto de Júlia havia sumido. A ansiedade atingiu Ana como um soco no estômago. "Júlia!" gritou, mas ninguém respondeu. Apenas o eco de sua própria voz reverberava, como se tudo estivesse se desdobrando em um pesadelo a céu aberto. Foi então que a figura de sua mãe tomou vida novamente, mas não como antes. Agora, a expressão nos olhos dela estava distante, como se outra presença estivesse no controle. "Você só queria se livrar de mim, não é? De nós." A voz soava como um eco de dor, uma reverberação de mágoas antigas. Ana hesitou, em choque. "O que você quer dizer com nós? O que está acontecendo? Você não pode fazer isso. Me deixar para trás, como fez antes." A sombra se agitou, revelando um novo canto da sala que parecia uma janela para o passado. Ana viu a cena da sua infância. Uma pequena casa cheia de risos, mas também repleta de uma tensão sufocante, onde cada zumbido da rotina ocultava segredos devastadores. Enquanto lutava para entender, uma nova onda de poder a empurrou para frente. Uma figura se adiantou e os olhos de Ana se arregalaram. Era ela, a avó de Júlia, que também desaparecera na escuridão da família. "Você nunca se perguntou por que tudo isso acontece?" Ela sorriu, mas não havia alegria. Havia uma malícia sombria. "Se você quiser salvá-la, terá que encarar a verdade", disse a avó, agora mais visível. "A verdade sobre quem você realmente é." A sala começou a girar, e Ana sentiu formigamentos. Uma lembrança flutou. Algo sobre o desaparecimento da avó e do avô. Um mistério nunca esclarecido. E agora estava à sua porta. "Não pode ser!" Ana murmurou, sentindo cada sílaba como um veneno. Então a sala se iluminou com um flash, e ela se viu no passado, em uma cena cheia de alegria. Mas, no meio disso, estava Júlia, rindo e brincando,
Ana congelou. A verdade estava diante dela, mas uma sombra negra envolveu tudo. Uma força maligna, ligada ao passado, fez-a recuar. Um grito ecoou, e então, um estalo. Tudo ao redor desmoronou. As vozes distantes sobrepujavam a realidade, revelando uma conexão que nunca soube que tinha. E no olho da tempestade, uma luz surgiu novamente, dando a Ana um vislumbre de uma realidade mais sombria. Júlia! Gritou novamente com desespero, mas o silêncio foi ensurdecedor. Então a figura de sua mãe se contorceu e a atmosfera encheu-se com um frio ameaçador. Um rugido profundo ressoou bah. Escuridão. As paredes começaram a rachar, revelando rostos horríveis que pareciam gritar em agonia. Era como se algo ancestral estivesse emergindo. Ana sentiu seu coração disparar. Uma onda de pânico e dor a envolveu quando um novo ser surgiu das sombras. Uma figura sombria, parecida com ela mesma, mas distorcida, com um olhar vazio e uma expressão de fúria. Você pensou que poderia me deixar para trás? Você é tão como eu. A voz era gelada como aço, e Ana ficou paralisada ao encarar essa versão distorcida de si mesma. O que era aquilo? Uma herança que ela não conhecia, um legado sombrio que talvez sempre esteve ali. Não, eu sou diferente, Ana berrou, mas o eco da sua própria voz pareceu zombar dela. Diferente? Você não percebe? Somos a mesma, o mesmo sangue, a mesma dor. A sombra avançou, e Ana sentiu uma onda de terror a invadir. Esta era a verdadeira face de sua linhagem. Ela foi forçada a enfrentar não só seus medos, mas as verdades que sempre evitou. O chão tremeu sob seus pés, e tudo começou a desmoronar. Neste momento, Ana compreendeu que estava em uma batalha não apenas por sua vida, mas pelo legado de Júlia, e que a luta contra a sombra que a representava estava apenas começando. Uma tristeza profunda a envolveu. Esse ser era a verdadeira essência do que ela tentava escapar. A lágrima escorreu por seu rosto. Uma dolorosa consciência. O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado? E mais importante, seria ela capaz de salvá-las, ou acabaria caindo na mesma escuridão? Ana estava paralisada. O coração pulsava forte no peito, e a atmosfera estava pesadamente carregada. Quem é esse alguém? Pensou, enquanto a sombra começava a se aproximar. Júlia gritava mais uma vez, suas palavras soando como um pedido desesperado. Mãe, a pessoa está aqui. O pânico tomou conta dela. O vento soprava de maneira estranha, como se estivesse respondendo ao desespero. A sombra começou a tomar forma. Era como se a escuridão estivesse se materializando, revelando uma figura com traços conhecidos. Um rosto que havia sido apagado por anos de dor. Ana franziu os olhos. Não podia ser. Seu coração despencou. Não, sussurrou, sentindo um aperto na garganta. A figura surgia lentamente. E quando finalmente ficou completamente visível, Ana ficou em choque. Era ela,
sua própria mãe. A mulher que havia falecido tragicamente há anos, agora estava ali, diante dela. Os olhos da mulher emanavam uma tristeza profunda, como se uma parte de seu espírito estivesse selada, lidando com questões não resolvidas. Ana, você não deveria deixá-la ir, repetiu a sombra, agora claramente com a voz de sua mãe. Um olhar de horror cruzou o rosto de Ana. O que você quer de mim? Gritou, a voz embargada. Você não pode estar aqui. Mas a presença se mantinha firme. O ambiente parecia girar, as paredes se fechando ao seu redor. O chão tremeu, e de repente um estrondo ensurdecedor irrompeu do andar de cima, fazendo tudo tremer. Júlia, não olhe, vá para o seu quarto, gritou Ana, mas seus instintos a traíam. O olhar da menina estava fixo naquela visão sobrenatural, cada vez mais aterrorizante. Então um brilho ofuscante surgiu, e a figura de sua mãe começou a se desfazer na luz. Ana queria gritar, mas sua voz falhou. Uma sensação de fraqueza tomava conta dela. E foi nesse momento, entre a luz e a sombra, que a verdade finalmente emergiu. Com um estalo, a casa pareceu suprimir o ar, e Ana sentiu como se um novo mundo estivesse abrindo diante dela. Um mundo que não estava preparada para suportar. Então tudo mudou. A sombra voltou a tomar forma, agora mais intensa, e um novo personagem apareceu. Um homem, grande e imponente, com olhos que pareciam devorar a alma. Ele olhou diretamente para Ana. Eu sou Daniel, ele declarou com uma voz que soava como a trovoada. E sou seu pai. Ana congelou. Perplexidade, raiva e confusão se misturavam em seu peito. Você não pode ser, ela balbuciou, as palavras saindo com dificuldade. Você morreu antes de eu nascer. E você achou que levá-los para longe de mim resolveria os problemas? A expressão de Daniel era de desprezo. A verdade, Ana, é que sua vida foi construída sobre mentiras. Mas eu não estou aqui para pregar. Estou aqui para recuperar o que é meu. Júlia estava paralisada, os olhos arregalados. Ana sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que isso significava? No fundo, ela sempre soube que havia algo escondido. Algo que se arrastava, como uma sombra, em seus pensamentos. Mas nunca imaginou que a sombra que a perseguia, que assolava sua filha, poderia ser ligada a um homem que nunca conhecera. Você não pode levar minha filha! Ana gritou, o desespero a consumindo. O homem avançou e o ar parecia ficar mais pesado. Mas eu tenho que. A linha de sangue nos liga. Tudo o que você tentou esconder dela agora está prestes a se revelar. No instantâneo seguinte, algo como um fogo começou a arder entre eles. Uma luz intensa o cercou. E Ana sentiu uma dor lancinante em sua cabeça. Os gritos de Júlia ressoavam em seus ouvidos, mas agora pareciam distantes. A realidade estava se fragmentando. Ela viu flashes de memórias que não eram suas, segredos não revelados, e então ela entendeu. Júlia não era apenas sua filha. Ela era a chave para o passado, e junto com ela, todo um legado sombrio estava prestes a emergir da escuridão. Não! Ana conseguiu gritar,
mas o som foi submerso sob uma onda de poder que a deixou atordoada. As paredes da casa começaram a se despedaçar, revelando imagens do passado, segredos enterrados e antigos que pareciam querer escapar. Você terá que escolher, Ana, Daniel avisou, sua presença se tornando ainda mais forte. Revele ou perca tudo. Uma cacofonia de vozes irrompeu, e Ana soube que a partir daquele momento, nada poderia ser o mesmo. Ela tinha que decidir, lutar contra essa força ou permitir que sua vida e a de Júlia se entrelaçassem em uma nova e aterradora junção. E enquanto tudo girava ao redor, uma verdade antiga e devastadora se insinuava em sua mente, jogando-a em um precipício de incerteza e medo sobre o que viria a seguir. O que mais estava escondido, esperando para ser desvendado? Ana estava cercada por um turbilhão de emoções. O poder da presença do pai e da mãe a sufocava. O chão tremeu novamente, e em um instante de desespero, a verdade a atingiu como um relâmpago. Júlia! Gritou com fervor, tentando puxar a filha para mais perto. Mas a lufada de ar intenso a envolveu, como se a casa em si quisesse separá-las. Você não pode levá-la! Ana clamou, sua voz ecoando com uma força que a surpreendeu. Daniel lançou um olhar desdenhoso. Suas feições não eram mais apenas ameaçadoras, mas preenchidas com uma dor que Ana não reconhecia. É você quem precisa entender, Ana. O que está em jogo é maior do que você. E naquele momento, tudo ficou claro. Ana não estava lutando apenas contra ele, mas contra um legado de segredos e dor que se estendia por gerações. A força da conexão entre eles era palpável, mas a escolha agora recaía sobre ela. Reservou um instante, com a coragem emergente, resolveu que era hora de quebrar o ciclo. Eu não vou deixar que você controle a vida da minha filha. Vou proteger Júlia e contar a verdade, mesmo que doa, disse ela, sentindo cada palavra pesar como uma âncora. Numa fração de segundo, as sombras que cercavam Daniel começaram a se erguer e a se dissipar. Ele se transformou, sua forma imponente diminuindo, revelando não apenas vulnerabilidade, mas também algo que se assemelhava à tristeza. Você sempre foi forte, Ana. Mas lembre-se, a verdade pode ferir. Ana deu um passo em direção a ele. A verdade pode ser dolorosa, mas é hora de encarar. Vocês não vão mais nos perseguir. E com isso, ela sentiu uma onda de energia surgir de seu interior, um calor que a fortaleceria. O ar ao redor de Júlia se iluminou, e Ana a puxou para junto de si. Você está segura comigo, Ana falou, segurando a mão da filha com firmeza. O olhar de Júlia encontrou o de Ana, e a pureza de sua fé fez Ana sentir uma luz irradiar delas. Um brilho intenso começou a preencher a sala, envolvendo todos ao redor. As memórias começaram a flutuar, as conversas não ditas e os segredos obscuros se desvanecendo lentamente. Daniel se contorceu, mas antes que pudesse dizer algo, foi absorvido pela luz que a verdade havia criado. A sombra se dissolveu, e quando tudo acalmou, Ana e Júlia estavam de volta à sala que um dia fora sombria, agora banhada em luz suave.
peso do segredo se foi, mas o vazio deixado pela ausência de Daniel ainda pulsava na atmosfera. Mãe? Júlia perguntou, ainda cautelosa, e Ana a envolveu em um abraço apertado. Estou aqui, meu amor. Estamos livres. A conexão que haviam formado ali, sob a pressão do passado, selou um novo pacto. Elas eram mais do que uma mãe e uma filha. Agora compartilhavam um vínculo que atravessava o tempo e o espaço, um entendimento de força e resiliência. Nesse momento de renovação, uma luz dourada surgiu à porta. Era como um portal, e Ana sentiu um chamado. O que você acha que é, Júlia? Ela sorriu, mesmo diante da incerteza. Vamos descobrir juntas. As duas caminharam em direção à luz, mãos entrelaçadas. O que aguardava do outro lado? O futuro permanecia envolto em mistério, mas Ana sentia que, independentemente do que viesse, elas enfrentariam juntas. Então, antes que tudo parecesse se dissipar, uma última imagem surgiu. A luz das velas acesas e risos ecoando. Uma nova esperança gerada no coração de uma velha tensão. A casa agora, mesmo vazia, pulsava com uma alma renovada. E em um último suspiro, a voz de Daniel ecoou no fundo. A verdade é um ciclo, mas você pode reescrever sua história. A tela escureceu, mas a imagem de Ana e Júlia ainda brilhava, criando uma sensação de que a jornada delas mal estava começando. E falando na sua jornada, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esqueça as dúvidas e esmague o botão de like agora. Isso vai ajudar muito o algoritmo. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A hora de apoiar o canal é agora.